Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vlog de leitura especial da Spooky Season por aqui. E hoje eu vou começar a ler um livro que eu não estava planejando, que é O Mistério das Irmãs Hollow. Ele não estava na minha lista de livros que eu gostaria de ler esse mês por causa da Spooky Season, mas eu vi ele na página de disponíveis do Kindle Unlimited e fiquei animada para ler, porque como o nome já diz, já é um mistério que tem super a ver com essa estética do Halloween, e a capa também me chama muita atenção, eu confesso. É uma capa bem bonita e bem interessante. Eu tô bem curiosa para saber do que se trata, porque eu não sei da sinopse nem nada, então eu tô bem animada para começar ele. Ele tem por volta de 350 páginas, e aí eu vou gravando para vocês conforme eu for avançando na leitura. Voltando aqui a conversar com vocês sobre a leitura de O Mistério das Irmãs Hollow. Eu li 2 dias por enquanto. No primeiro dia eu li 52 páginas, no segundo dia eu li até a página 117, que é onde eu parei para conversar com vocês. Então eu tô aqui em 35%. Algumas coisas interessantes já aconteceram até agora, mas eu não falei do início do enredo para vocês, então eu vou voltar um pouquinho aqui para conversar sobre isso. Bom, então começando aqui, a história acompanha 3 irmãs chamadas Gray, Vivi e Iris. A história acompanha um mistério que aconteceu com elas quando elas eram pequenas, onde o pai delas enlouqueceu depois do sumiço e reaparecimento das filhas. Elas ficaram com cicatrizes em forma de gancho no pescoço, seus cabelos pretos se tornaram brancos e seus olhos azuis se tornaram pretos, e uma investigação foi feita sobre esse desaparecimento, mas eles não descobriram nada, até porque as meninas sempre disseram que não se lembravam desse período. Depois disso, tudo mudou para as irmãs e elas praticamente se tornaram bruxas. De certa forma, elas conseguem fazer magia, têm um cheiro diferente de antes. Sempre que estão juntas, algo estranho acontece, então muitas coisas mudaram na vida das 3. A protagonista do livro é a caçula, que é a Iris, e ela, diferente das irmãs, tenta ser normal e passar despercebida apesar de tudo. Enquanto isso, a Gray e a Vivi abandonaram a escola e vivem como querem. A Gray, no caso, como uma modelo e estilista super famosa, e a Vivi como vocalista de uma banda de rock que viaja o mundo. Nesse início do livro, a Vivi e a Iris se encontram depois de um tempinho separadas e coisas estranhas já começam a acontecer. Entre elas, um homem com chifres as persegue de longe, e a sua irmã Gray não responde às mensagens e não aparece no encontro que elas 3 marcaram. Então elas começam uma investigação sobre o paradeiro da irmã, encontrando apartamentos que elas não sabiam que a Gray tinha, um diário do pai delas que enlouqueceu e tirou a própria vida, matérias de revistas que a Gray diz que ela se lembra sim da época do desaparecimento das 3, mas que não contou nada porque ninguém acreditaria nela, flores esquisitas em todo lugar com mortes e o homem de chifres que continua perseguindo elas. Até onde eu li, elas lembrarem de algumas coisinhas da época em que elas estavam sumidas, e também do passado delas em si, como a obsessão da Gray pelo ocultismo e a bruxaria, as histórias que ela contava de lugares entre a vida e a morte, e casos de desaparecimento de crianças que a Gray se mostrava interessada e curiosa antigamente. Ainda não sei dizer bem se ela morreu mesmo, como eu disse pra vocês, ela desapareceu, ou ela tá viva, mas tem muitas perguntas sem respostas, muitas coisas para serem resolvidas e muitos mistérios que foram apresentados a nós até agora, além das circunstâncias do desaparecimento das irmãs, que é o que eu tô mais curiosa para descobrir. Como eu disse pra vocês, eu ainda tô na página 117, então ainda tem muita coisa para acontecer. Eu resolvi conversar aqui com vocês porque já aconteceram muitas coisas interessantes e eu gostaria de atualizar vocês sobre o que aconteceu.
Mas como eu disse, tem muita ponta solta ainda, muita coisa pra gente descobrir. Eu tô bem interessada com essa história. De certa forma, ela tá me lembrando um pouco os livros da Holly Black, que é a minha autora favorita, por causa de toda essa questão com a magia, com seres diferentes. A energia do livro também parece, mesmo que a escrita seja diferente. Eu gosto muito da escrita da Holly Black, ela é minha autora favorita, como eu já disse, mas esse livro não tá sendo exatamente como um livro dela, mas algumas coisas são semelhantes pra mim. Então eu tô bem curiosa pra saber o que vai acontecer. Em breve eu volto a conversar com vocês. Eu vou continuar aqui de 35%. Provavelmente vou conversar com vocês na página 200, mais ou menos, para atualizar vocês, ou caso aconteça alguma coisa muito interessante e muito importante antes disso, relacionada ao sumiço da irmã e principalmente ao passado delas que elas não se lembram. A última vez que eu conversei com vocês, eu estava aqui no capítulo 10 e conversei do início até aqui. Então hoje eu vou conversar com vocês do que aconteceu dessa página, que é a 117, até mais ou menos a 230, que foi aonde eu parei para conversar com vocês. Eu voltei à minha leitura com muitas dúvidas e depois de mais uma busca das irmãs da Grey e do ex-namorado dela, o Tyler, ela finalmente aparece. Por aí a gente descobre que as histórias que ela contava para as irmãs de portas que levam a buracos no mundo, que viviam coisas diferentes e estranhas, é real, e foi para lá que as irmãs foram na época do desaparecimento, onde outras pessoas que desapareceram foram parar e onde a Grey tinha ido parar agora. Ela conta que aquele cara de chifres que levou ela para lá à força, e as pessoas de fora acham que ela tá ficando louca e sedam ela em um hospital. A Iris começa a pensar se realmente ela e a Vivi estão loucas como a Grey, porque só elas viram os cadáveres, as runas com sangue, as flores onde havia a morte e o cara com os chifres. Mas no período que elas ficam nesse hospital, esse cara reaparece atrás de uma dessas três irmãs de novo. Elas fogem para casa de uma garotinha que também foi para esse lugar, mas ela praticamente virou uma árvore, porque as coisas da natureza que vivem nesse lugar tomaram o corpo dela enquanto ela estava lá. É uma criança que sumiu há muito tempo. Ela não morreu lá por pouco e foi a Grey que salvou ela. Eles passam pouco tempo nessa casa. O Tyler e a Grey conversam. A garotinha, que se chama Agnes, conta que a Grey tirou ela de lá com as runas antigas que ela tá fazendo. E logo depois disso, o cara de chifres aparece de novo, mata a Agnes, que é essa menininha, e leva a Vivi e a Grey, deixando a Iris sozinha. Nessa parte em que eu parei, então, ela tá tentando ir atrás das irmãs pela mesma porta que elas sumiram quando pequenas em Edimburgo. A história se passa em Londres e ela viajou pra lá pra conseguir salvar as irmãs. Já que além dessas portas que levam para um lugar que levavam para um lugar e agora levam para outro, tem o fato de que essas passagens ficam mais fortes com o nascer e o pôr do sol ou o Réveillon, por exemplo, e o véu entre os vivos e os mortos ficam mais finos. Foi justamente no Réveillon onde essas meninas sumiram pela primeira vez, então já é um conhecimento que ela tinha, mas não sabia exatamente o que significava até que a Agnes contasse para ela. Agora, depois de eu ter falado para vocês mais ou menos o que aconteceu até agora, vou dizer algumas partes interessantes que se passaram no livro e eu anotei para comentar com vocês. Uma parte interessante é que a Iris abre a cicatriz do pescoço dela, que eu disse pra vocês que é em formato de gancho, e ela descobre que tem uma pele por baixo que eu acho que pode ser a antiga figura dela, com os cabelos pretos e os olhos azuis. Ela diz que é um pedaço de pele, então pode ser que essa imagem que ela tenha agora do cabelo branco seja só uma capa e a imagem verdadeira dela tá por baixo. Eu ainda não sei se isso pode mesmo acontecer ou se isso seria possível na história, mas é uma suspeita minha. Também teve uma cena em que ela pensou em morrer por um tempo para chegar até as irmãs, já que é um véu entre a vida e a morte, e ela disse que faria isso se afogando em uma banheira e depois sendo reanimada pelo Tyler, que estava ali com ela. Ela diz que se lembra disso de algum livro, e eu lembrei que acontece exatamente isso em Vilão, que é um livro que eu li há alguns anos atrás. Se não me engano foi em 2023, acontece exatamente isso, e isso faz muita parte do enredo de Vilão, então eu pensei se por um acaso a autora teve essa influência do livro ou pegou referência nesse livro para fazer essa parte.
Também tem o fato de que as portas que levavam a um lugar e levam a outro, que eu falei pra vocês, tem essa particularidade, muita gente diz pra ficar longe delas, e eu lembrei de O Mar Sem Estrelas, que tem muitas dessas portas e a história delas, mesmo que elas não levem exatamente pra esse lugar que a gente ainda não sabe como vai ser, mas são portas que levam a um lugar bom, mas aqui parece que vão levar pra um lugar ruim. E é uma coisa que é muito presente em O Mar Sem Estrelas. Eu gravei um vlog de leitura pra vocês aqui. Na verdade tá no Life Recently, se não me engano. E eu comentei sobre isso com vocês por lá. Então pode ser mais uma referência de mais um livro que a autora tenha utilizado. Eu ainda não sei. E a última coisa interessante são as flores que surgem nos corpos que já foram para esse lugar estranho. Essas flores me lembram de um mangá que eu li chamado Jigokuraku ou Hell's Paradise. Foi um mangá que eu li há mais tempo do que Vilão ou O Mar Sem Estrelas, por exemplo, que também tem esse aspecto de que as pessoas que morrem ficam cheias de flores. No caso, nesse livro aqui são flores cadáveres. Lá eu não tenho certeza se são o mesmo tipo de flor, mas é uma coisa muito interessante, eu acho que faz parte da cultura japonesa, inclusive fica de indicação, mesmo que seja um pouco estranho eu trazer uma indicação de mangá pra cá, pra esse vlog de leitura, mas tem muito a ver com o que acontece nessa história e me lembrou muito porque é exatamente isso que acontece lá, com essas pessoas que morrem, então também fica de indicação, além desse livro que eu tô lendo, esse mangá que também tem muito a ver. Enfim, essa foi a minha leitura até a página 230, 235, que foi aonde eu parei. Então eu fico por aqui no capítulo 18 e aí eu vou conversando com vocês, porque provavelmente eu vou conversar com vocês agora só quando eu finalizar o livro, mas então eu paro aqui no capítulo 18 e em breve eu volto. Finalizada a minha leitura de O Mistério das Irmãs Hollow, vim conversar com vocês a partir do capítulo 18, onde eu tinha parado da última vez, e atualizar vocês o que aconteceu nesse final. Então, começando aqui, a Iris e o Tyler conseguem passar pela porta e chegar no tal ponto de passagem que eu falei pra vocês. É um lugar horrendo, cheio de coisas mortas, lama, um cheiro horrível e quase insuportável. Eles veem pedaços de roupa das irmãs do dia que elas foram sequestradas na infância e vão seguindo até chegar numa árvore que tem o nome delas. Eles decidem cavar ali para ver o que tem e encontram o corpo delas lá, o que significa que as irmãs não são exatamente a Grey, a Vivi e a Iris, e sim outra coisa, que quando aquelas menininhas sumiram, elas morreram e que o pai delas estava certo em vida. E a Iris fica extremamente abalada com isso e se perguntando o que aconteceu. Claro que ela já começa a pensar que tem alguma coisa a ver com a Grey, que diz que lembrava de tudo. Então ela já começa a pensar o que a Grey fez para chegar a esse ponto das meninas estarem mortas lá com os colares com o nome delas, enterradas lá, e pensar o quanto o pai delas estava certo apesar de ser considerado louco. Nesse momento, o cara que persegue elas com chifres aparece e depois de uma luta a Iris descobre quem ele é. É o pai dela, já que ele olha ela com o mesmo ódio e ela liga os pontos por que ele persegue as três garotas, por que ele tem todo esse ódio. E também agora que ela descobriu que as meninas estão mortas de verdade. Ela e o Tyler continuam na busca pelas suas irmãs e nessa o Tyler é morto pelo pai delas, esse cara com os chifres na cabeça. Ela encontra as irmãs, faz com que o pai perca aqueles sentimentos ruins e ele consegue sair daquele lugar. Esse lugar como eu disse pra vocês, é um lugar entre a vida e a morte, onde as pessoas ficam presas por ter algum problema terreno, alguém que sente muita falta delas,
ou algum problema que elas passaram que elas gostariam de resolver. Então, assim que ele consegue resolver esse problema, ele consegue ir embora daquele lugar. Ela solta as irmãs dela e vê o Tyler indo embora, porque ele também foi atacado por esse cara que é o pai delas. Ele matou ele e estava vestindo a pele dele. Por aí já dá pra perceber o tanto de coisas macabras que acontecem nesse livro, e eu não esperava que fosse tão macabro assim. Então, nesse final, o Tyler também morre, e aí a Iris vê ele passando por ali, e ele não quer se despedir da Grey, que tenta com toda a força dela tentar fazer ele voltar, mas ele não volta e prefere ficar por ali. Por fim, elas vão pra casa, a Grey conta todas as barbaridades que ela fez com as irmãs Hollow de verdade, como a mãe e o pai dela já sabiam disso e tudo mais. Isso fez com que a Iris diga que nunca mais quer ver ela e conviver com ela. No final tem um epílogo aberto em que a Iris volta àquele lugar pútrido atrás do Tyler, porque, como eu disse pra vocês, ela teve um vislumbre dele ali. E eu pensei que isso poderia ser uma abertura para um próximo volume, que esse livro poderia fazer parte de uma série, só que pelas minhas pesquisas até agora eu não achei nenhum livro que poderia ser a continuação. Então eu acho que só ficou um final aberto mesmo. Então a gente consegue descobrir por que esse cara estava perseguindo elas, sobre o passado delas, mas apesar de tudo isso, algumas partes nesses últimos dias de leitura, eu senti que não se encaixaram exatamente com as coisas do início do livro, então de certa forma eu achei algumas coisas incompatíveis. Não que tenha sido sem sentido, mas dá a impressão de que a autora decidiu fazer esse local entre a vida e a morte no meio da história, e não como se ela fosse planejada desde o início. Algumas coisas ficaram distantes ali das explicações que teve no início do livro e do que a gente esperava pra ele, do que eu esperava pra ele aqui pro final. Então algumas coisas eu achei meio esquisitas, mas ainda assim isso não significa que a história não seja boa, que o livro não seja bom. O enredo tem um desenvolvimento intrigante que nos dá curiosidade de continuar lendo, então eu não considerei uma leitura ruim, apesar de ser uma leitura que eu achei que iria por um caminho e foi por outro. Mas ainda assim, essa foi a minha leitura. Gostei muito de ter compartilhado com vocês todos os meus pensamentos desse livro. Como eu disse pra vocês, ele não estava no meu plano de leitura por esse mês, mas eu achei que tinha super a ver com essa Spooky Season e tinha mais a ver do que eu imaginava. Porque além do mistério que eu já esperava aqui, com essa imagem aqui da capa que eu falei pra vocês que eu achei muito interessante, tiveram cenas muito macabras, como pessoas vestindo a pele de outras, esse lugar entre a vida e a morte, cheia de coisas estranhas e nojentas, então foi muito mais nessa energia do que eu esperava. Fica aqui a minha indicação de livro pra vocês, caso vocês ainda queiram ler um livro relacionado ao Halloween. Ele tá disponível no Kindle Unlimited, como eu disse pra vocês, então fica mais fácil o acesso aí pra quem tiver e assinar esse programa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos que vão sair, tanto relacionados ao Halloween quanto a outros temas que eu trago pra cá também. Ativem o sininho, curtam o vídeo, comentem suas opiniões sobre o vídeo e sobre o livro, caso vocês tenham lido e o que vocês acharam dele, ou caso vocês tenham ficado com vontade de ler, e até breve!